Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Salmo, capítulo 112, de verso 1 a 10, aonde o salmista aqui diz: Aleluias, aleluias, todos aqueles que andam com o coração rendido ao Senhor, alinhado ao Senhor, esse tem a sua casa e toda a sua descendência será salva. Glórias a Deus. Aqui é a palavra que está falando, que todos aqueles que é obediente ao Senhor, serve ao Senhor, eu e minha casa, eu e meus filhos, eu e meus netos, eu e as minhas futuras gerações serão salvas. E o Senhor também pede para que a gente não temas, porque todos aqueles que me servem, eu livrarei, eu ajudarei. Eu socorro cada um dos seus, eu socorro cada um dos meus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Aqui a palavra nos fala que todos aqueles que servem ao Senhor, o Senhor faz justiça. O Senhor é aquele que protege e que não é para a gente temer. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra que diz que é para a gente confiar e acreditar que toda a nossa casa será salva e para que a gente também venha profetizar, que a gente venha criar o hábito de profetizar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glórias a Deus, que a gente venha estar também profetizando coisas boas para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a humanidade, para toda a humanidade e para com essa geração de pelo qual é uma preocupação do Senhor. O Senhor quer que a gente esteja alinhado com Ele, mas abençoando e ajudando que essas gerações venham conhecer esse Deus vivo, esse Pai amoroso, cuidadoso, bondoso, e que a gente venha se dedicar mais à palavra para que o Evangelho do Senhor venha a ser espalhado e anunciado, para que muitos corações sejam tocados. Glórias a Deus, para a gente ver o mover do Senhor. E aqui na palavra diz, aleluias, quem teme o Senhor e cumpre com alegria os seus mandamentos, tem uma vida cheia de bênçãos e alegria. Seus descendentes serão poderosos em toda a terra. Os filhos e netos serão abençoados por Deus. Haverá riquezas em sua casa e ele será lembrado pelas coisas boas que fez. Quando ele estiver cercado pela escuridão, Deus iluminará o seu caminho, pois ele é misericordioso, compassivo e sempre age com justiça. Feliz aquele que empresta generosamente e que conduz os seus negócios com honestidade. O justo nunca será derrotado pelas dificuldades da vida e sempre se lembrarão dele. Ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor e ele tem uma base firme para a sua vida. Por isso não tem medo, por isso não tem medo de seus inimigos e o seu coração está seguro. Ele sabe que Deus o ajudará a vencer os seus adversários. Ele, ele reparte seus bens generosamente com os pobres e necessitados, e assim será sempre lembrado pelas suas boas obras. Ele terá muitas influências e será honrado. O mal o vê e fica furioso, range os dentes
e desaparece sem esperança de conseguir sucesso, sem esperança de conseguir sucesso. Glórias a Deus. Então, aqui é como diz a palavra: todos aqueles que servem o Senhor têm uma garantia, têm uma proteção. O Senhor nos protege, Ele bota uma cerca de proteção. Lembra de Jó? Jó era temente ao Senhor, Jó cuidava da sua família, mas o inimigo viu que Jó era protegido. O Senhor botava uma cerca de proteção na vida de Jó e dos seus. Mesmo assim, o Senhor permitiu que a vida de Jó fosse abalada, que a casa de Jó caiu, mas Jó foi um homem que, mesmo passando as suas, ele confiou o tempo todo no Senhor, e hoje o Senhor também nos diz: confie, acredite, todos vocês que estão alinhados a mim, que me servem de coração, de corpo e alma, eu estou com vocês e eu não deixo o inimigo prejudicar vocês. Ele até tenta, mas eu não deixo, porque eu estou com vocês. Toda a sua casa, toda a sua descendência está protegido, eu estou protegendo. Glórias a Deus. Que bom ter essa certeza, meus irmãos, ter essa certeza que o Senhor cuida de cada um dos seus. E como é bom a gente sentir que os nossos está sendo cuidado e protegido pelo Senhor. Como é bom a gente deitar e acordar e apresentar as nossas vidas, os nossos familiares, a nossa casa, tudo que a gente faz, tudo que é nosso, a gente apresentar ao Senhor. É nosso por um tempo onde nós estamos aqui, que é emprestado, não é nosso, é emprestado o Senhor que nos empresta para a gente viver o melhor, usufruir do melhor desta terra, deste mundo. Mas quando a gente voltar a retornar para o Pai, tudo fica aí. Mas o Senhor é aquele que continua cuidando dos nossos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar para que a gente venha ter esse coração ensinável e também a gente venha ter como certeza todos os dias, que a gente não venha esquecer jamais. Jamais a gente venha esquecer desse cuidado do Senhor para com as nossas vidas e com as nossas gerações e com essa geração do dia a dia, dos dias atuais e com as próximas futuras gerações, porque é uma preocupação do Senhor já com as futuras gerações, com a atual e as futuras. E não é só uma preocupação do Senhor, que não só seja uma preocupação do Senhor, mas que seja uma preocupação constante de todos nós. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui, Pai, aqui está a sua palavra, Deus. Obrigada, Pai, por ministrar esta palavra nesta manhã para mim e para os nossos irmãos, Pai, para toda a sua humanidade. Obrigada, Senhor. O Senhor diz que todos aqueles que cumprem, Pai, que zela dos seus mandamentos, que está alinhados aos seus mandamentos, o Senhor cuida, o Senhor não deixa nada abalar, Deus. Ó Pai, muito obrigada, obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, porque é uma garantia que o Senhor nos dá, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que os nossos filhos, os nossos netos, as nossas futuras gerações é uma garantia do Senhor, é uma riqueza do Senhor, que esses herdarão, meu Pai, herdarão a sua proteção, vão herdar, Senhor, a sua bondade, a sua generosidade, Deus. Ô Senhor, muito obrigada, porque aqui hoje a gente paga um preço para a gente deixar um legado para com os nossos, ó Deus. Mas esse preço, Pai, é tão maravilhoso, Deus. É tão bom, é tão precioso, Pai, te servir. É tão bom estar na sua casa, é tão bom estar no seu altar, é tão bom estar na sua presença. É tão bom servir a Ti, Senhor, e dizer e confessar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai, é Filho e é Espírito Santo de Deus. Que esta bondade, essa força, esse desejo de te servir mais e mais e mais, essa fome e essa sede por Ti, Pai, não só seja da minha parte, mas seja todos os meus amados, queridos irmãos, toda a sua humanidade, que venham despertar isso, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, despertar isso nos seus, para que todos venham sentir a sua presença, Deus, e que todos
estejam protegidos, toda a sua casa esteja protegido pelo amor, pelo cuidado e a proteção e a plenitude do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. Fiquem com Deus.